paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês o versículo 8, que a palavra fala assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, que é Jesus Cristo, Deus, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Em que pensar? Esse versículo fala o em que pensar. Lá no versículo 13, a palavra fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Tudo. Contanto que nós estejamos na presença dele. É fundamental nós discernirmos as coisas. Quando você entra na internet e você vê uma pessoa, às vezes usando uma vestimenta, um biquíni, posa para uma foto. Vamos pegar aí que hoje em dia está na moda os blogueiros, e tem vários cristãos que seguem vários artistas, né, que estão aí, e as pessoas ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com o corpo, então elas usam roupas sensuais, lingerie, às vezes moda praia, né? Então elas vão utilizando essas coisas na internet. Eu já vi vários cristãos escrevendo embaixo que a pessoa, dando lição de moral, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tem que ter postura e que não é para se expor e tal. Depois a pessoa escreve embaixo assim: seu corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, não se preste esse tipo de papel na internet. Não faça esse tipo de coisa. Você tem que começar a ler a Bíblia para você entender como que funciona o processo. Uma pessoa que está no mundo, que não conhece Deus, o corpo dela não é templo do Espírito Santo. Deus não habita uma pessoa que está em pecado. Deus não habita o corpo de uma pessoa que não está nele. Por que Deus pede para a gente buscar a nossa santificação todo santo dia? Para nós orarmos, para nós estarmos buscando a presença dele constantemente. Ler a Bíblia, porque a palavra é viva e ela nos edifica todos os dias e ela modifica todas as vezes que você lê. Né? Ela acrescenta, ela edifica você de alguma forma. Porque as pessoas que estão lá no mundo não têm essa prática, não jejua, não ora. Então, o cristão tem que levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, viver a palavra, porque as pessoas observam aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos. Buscar sua santificação, e o máximo que você pode conseguir fazer e que você deve fazer é orar para que Deus alcance essas vidas. E não ficar embaixo fazendo esse tipo de coisa. Porque alguns falsos cristãos, porque, irmãos, o cristão que é cristão, ele é cristão, acabou. Mas existem aqueles que aceitam Jesus, mas nunca passaram pelo processo da metanoia. Não tem vida com Deus, mas se veste como um cristão, se comporta como um cristão. Muitas vezes usa muita doutrina humana, né, que engana muito. Então vai atrás das vestimentas, do linguajar. Porque Satanás fala em línguas estranhas também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Aí vai nas redes sociais e começa a massacrar. E nós que temos uma vida com Deus, uma vida regrada, nós que realmente somos a igreja de Cristo, nós sofremos retaliações por causa de alguns que fazem esse tipo de coisa, que tem esse tipo de postura. Não entre na onda desse tipo de gente, porque a partir do momento que você faz isso, você está julgando. E você está julgando errado. Porque aquela pessoa que está ali, ela não teve um encontro real com Cristo. Ela não conhece Jesus. Então ela está vivendo aquilo que o mundo oferece a ela. O máximo que você pode fazer ali, no caso, é orar para que Deus alcance aquela vida. E não ficar dando liçõezinhas de moral na internet e nem querer ficar colocando o evangelho para uma pessoa que não conhece. Você está jogando pérolas aos porcos. Você está se desgastando.
Aí depois vem outras pessoas atrás e começam a rebater o que você está falando, começam a te ofender, porque Satanás tem os adeptos dele. Satanás tem as pessoas que gostam do pecado. Que por mais que Jesus queira falar, que por mais que Jesus chegue lá, para Deus nada é impossível, mas a pessoa gosta. Por isso que o inferno está lotado de gente. Então nós temos que fazer o quê? O ide de Deus, levar a palavra do Senhor e policiar essas internets, porque tem pessoas perdendo bênção por causa disso. E nem tudo que você vê, você pode se misturar com as coisas do mundo. Você tem que ter discernimento, né? As pessoas são 8 ou 80 com o evangelho. Ou é aquele evangelho paz e amor hippie, como se Jesus fosse um hippie, né? Ou então é aquele evangelho radical demais, que nada pode, tudo é do demônio. Então nós precisamos o quê? Ter uma vida regrada com Cristo, buscar no Senhor o direcionamento, para que Ele venha mostrar para nós o que Ele quer que a gente faça, como que Ele quer nos usar nessa terra, como que nós podemos nos comportar, o que Ele permite na sua vida. Porque o que Ele permite na minha vida, você pode ter certeza que algumas coisas na sua vida Ele não vai permitir. Porque tem coisas que talvez comigo eu não me afaste da vida, da presença dEle. Mas tem coisas que talvez que Deus dá para mim, que se Ele for dar para você, você se afasta da presença dEle. Então, cada um Ele trata de um jeito. Cada um ele tem uma particularidade. Por isso que nós precisamos buscar a presença do Senhor e a nossa intimidade com Cristo, para ver o que Cristo tem para nós e como que nós devemos nos comportar para que a gente venha cumprir a nossa missão na terra. E não ficar o tempo todo nessa internet julgando. Porque tem pessoas aqui que estão com promessas e bênçãos de Deus atrasadas na vida, porque passa o tempo todo nessa internet e Satanás vai usando, Satanás vai criando contendas na internet, né? Quando você desabafa na internet, quando você coloca lá as suas lamúrias na internet, você está de uma certa forma também pecando. Você tinha que estar colocando isso nos joelhos, conversando com Deus em particular. Você não tem que ficar expondo essas coisas na internet o tempo todo. Você atrapalha o trabalhar de Deus e você alimenta aquelas pessoas que não gostam de você. Porque tem pessoas que precisam entender que nem todo mundo vai gostar de você. E você precisa conviver com essa indiferença. A minha beleza não agrada a todo mundo. Algumas pessoas me acham bonita, mas tem pessoas que me acham feia. Eu vou deixar de me cuidar, de me amar, de servir a Deus ou de fazer um vídeo porque alguém me acha feia? Eu quero que se exploda. E você precisa aprender a conviver com esse tipo de indiferença. Você tem que se explodir, largar pra lá. Entendeu? Deixa a pessoa que pensa coisas negativas a teu respeito, porque o que importa para Deus é como Ele vê você e como que você está se comportando para agradar o coração dele. Então não queira bater de frente com essas pessoas que estão na internet, sabe, que fazem vídeo, que são blogueiros, que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem o Evangelho, porque você está se expondo desnecessariamente. E aí você começa a perder bênçãos, você fica, sabe, com a sua imagem muitas vezes até manchada, porque você fica batendo de frente. Se uma pessoa confrontar você como cristão, te humilhar, pegar a tua imagem na internet, ir lá, fazer um falso testemunho a teu respeito, sabe, te atacar, aí existem as leis, existe o fórum, existe o juiz, existe o advogado para levar tudo isso na justiça e Deus vai usar a justiça a teu favor, você pode ter certeza disso. Porque você está sendo vítima de um bullying, você está sendo vítima de um preconceito, então você tem o direito de ir lá e buscar os seus direitos diante da lei humana que Deus vai usar a teu favor. Mas, ao contrário, evita esse tipo de coisa. Evita esse tipo de confronto e cuidado com essa internet. Procure ver coisas na internet que edificam você. Porque aquilo que não te edifica é melhor você não ver. Se você não tem estrutura para ver, se isso vai te corromper, se isso vai afastar você de Jesus, evita, vai lá, bloqueia. Se você não sabe usar a internet, se você não tem controle, você bloqueia suas contas por um tempo, depois você volta a usar. Nós precisamos ter sabedoria e coerência em tudo. Irmãos, nós somos fortes diante daquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas diante daquele que nos fortalece, mas essas são coisas voltadas para o bem. Coisas voltadas para o mal, não adianta você buscar a presença do Senhor, porque Deus não vai te atender nesse sentido. Então, reflita sobre o versículo que eu coloquei para você. Tenha pensamentos que te tragam esperança. Tenham pensamentos que te tragam coisas boas. Esquece a vida alheia.
O que o outro está fazendo com o corpo dele é problema dele. E aprenda de uma vez por todas. A pessoa que não teve o processo da metanoia, que não está na presença de Deus, que não vive o evangelho, o corpo dela não é o templo do Espírito Santo. Para de trazer o mundo para o povo de Deus. O povo de Deus está se misturando com as coisas do mundo e achando que Deus está em tudo. E Deus não está. Existe uma diferença, existe uma barreira, existe a luz, existe as trevas. O que a gente pode fazer é orar para que Deus alcance essas vidas, alcance essas pessoas. Esse é o fundamento da igreja. Vai viver o que Deus tem para você. Deixa Deus te direcionar para aquilo que realmente tem importância para Cristo. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, que é vizinho teu precisando de uma palavra, e você está preocupado com as pessoas na internet. Você está preocupado com o biquíni que a pessoa está usando na internet. A maneira como a pessoa fez a foto. Esquece isso. Às vezes tem alguém aí do seu lado precisando da sua ajuda. Para a gente fazer a missão, para a gente fazer o ID de Deus, nós precisamos viajar para Jamaica, nós não precisamos viajar para lugares assim, longe, para fazer a missão de Cristo. De forma alguma. Nós temos condições plenas de fazer o ID no lugar onde nós estamos. Eu já trabalhava para Deus, para o ministério, para o reino do Senhor, como missionária, desde o início da minha conversão, com pessoas próximas de mim. Deus já me usava para levar a palavra. Eu já fazia missão. Eu não precisava ir para a África, para a Ásia. Não que Deus não vá levar. Deus levanta o povo dele. Mas não coloque na sua cabeça assim, eu só vou conseguir fazer a missão, eu só vou conseguir ser missionário se Deus me levar para um lugar longe. Não, a missão começa do seu lado, começa dentro da tua casa, dando exemplo. Mas é todo mundo contra missionário. Mas você estar na presença de Cristo, Deus é maior do que todos os demônios que estão dominando a tua família. Deus tem capacidade para entrar e libertar todo mundo que está aí dentro. Mas começa com você. É um grãozinho que Deus precisa para fazer a diferença na sua casa. É um que esteja na presença de Deus. Se a sua família tiver aí 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas, Deus liberta todos através da sua vida. Então você tem que se manter na posição, ficar firme com Cristo, não olhar para as perseguições de forma alguma, porque senão mina a tua fé, mina o teu caminhar com Cristo e você não consegue avançar. Jesus foi perseguido, mas ele não parou com o processo que ele tinha. Ele tinha uma missão aqui na terra. Então ele foi preparado 30 anos para fazer um ministério de 3 anos e ele foi até o final nesse ministério. Ele foi lá, fez o que Deus queria que ele fizesse. E nós precisamos o quê? Seguir Jesus. Eu li a passagem agora bíblica para você, falando exatamente sobre isso. Olhar sempre para os pensamentos de Cristo. Tudo aquilo que Deus nos dá exemplo, nós temos que exercer esse exemplo. Então, não se preocupe com nada. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Contanto que você esteja na presença de Cristo, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Se desvie dessas coisas que te atrapalham, se desvie dessas coisas que Satanás traz para a tua vida, para não retardar o teu processo espiritual com Cristo. Porque Deus é vivo, o plano espiritual é vivo, Satanás está aí, os demônios estão aí trabalhando o tempo todo, eles são sobrenaturais. Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Está lá na Bíblia que a nossa luta é contra os espíritos. Nós precisamos nos levantar como igreja de Cristo em oração e jejum e ter a consciência de que o nosso Deus é maior. Deus está falando aqui que você está com um problema que precisa de solução. Você precisa de uma solução. E eu entrei com esse processo da exortação porque Deus pediu, e agora eu vou entrar na mensagem que Deus está pedindo para te entregar. Você está precisando de uma solução. E você está se sentindo fraco diante desse problema que você está. Porque você precisa de uma solução imediata disso. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E Deus está falando para você, a solução desse seu problema vai vir de um lugar onde você nem imagina. Deus vai levantar aquilo que você não pode levantar, aquilo que você não pode fazer, porque nós precisamos ter essa consciência. Algumas coisas nós podemos fazer, mas aquilo que é impossível fica nas mãos de Deus, porque Ele pode todas as coisas. E Ele vai trazer a solução disso que está aí atormentando o teu coração. Está chegando solução para um grande problema para a tua história, para a tua vida. Confia no Senhor, porque você é forte em Cristo Jesus. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Deus.
Então permanece firme com Cristo, porque Deus vai levantar aí a solução desse problema. Vai vir de onde você menos imagina, mas vai ser solucionado. Está chegando solução para você. Toma posse dessa palavra. Vai ser solucionado sim. E é Deus que vai fazer. Ah, como que Deus vai solucionar? Não sei. Porque cada caso é um caso, cada um é cada um. E Deus sabe trabalhar a história de todos nós, porque Ele tem capacidade para isso. Mas que Ele vai trazer a solução para o teu problema, Ele vai. Fica firme com Cristo, não desvie, toma cuidado com essa internet para você não perder suas bênçãos. Se Deus mandou você afastar da internet, afasta da internet, sabe? Desfaça das suas contas sociais, dê um tempo nisso, deixa Deus trabalhar a tua história. Vigia, irmãos, porque Satanás está aí para roubar, matar e destruir. E a uma brecha mínima que você abre, ele entra e faz uma devastação na tua vida, na tua história, na tua família, em todas as áreas da tua vida. E nós não podemos permitir isso, tá? Permaneça em oração e descanse em Cristo. Vigia para você não perder suas bênçãos. E deixa Deus trabalhar. E aquilo que não está tendo solução na tua história, Deus manda dizer para você: eu estou trazendo a solução. Tem solução sim, porque eu sou maior do que qualquer problema que você venha enfrentar. Eu sou maior do que qualquer dificuldade que Satanás coloque na tua vida, na tua frente. Eu abro caminho no ermo. No ermo não tem caminho, ele abre para você passar. Ele faz o que for necessário para que você venha ter vitória. O segredo é estarmos na presença de Cristo. O segredo é permanecermos firmes em santificação. Porque a salvação, irmãos, não se compra. Não se compra com voto, não se compra com jejum e não se compra com oração. A salvação é Deus que nos dá, através da nossa renúncia, da nossa santificação. Então, cuide da sua salvação. Cuide do seu bem maior, do bem precioso que você tem. Porque voto, campanha, muitas vezes o jejum que a gente faz nos dá força espiritual, né? Porque o jejum atrai a presença de Deus e nos dá força contra o plano espiritual maligno. Mas ele atrai muitas bênçãos materiais. Tudo isso é para que a gente venha ter coisas nessa terra, para que a gente venha sobreviver nesse plano que nós estamos. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida não se resume aqui. A nossa vida vai além. Nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Você pode fazer trilhões de orações, trilhões de jejum, você pode fazer um monte de coisa, fazer obra. Se você não tiver regradinho ali na sua santificação, cuidando dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. Eu li o versículo agora falando sobre pensamento. Depois reflita lá. Buscando trazer para a tua memória, para os teus pensamentos, o que Jesus nos ensina, você perde a tua salvação. Então, se mantém firme numa linha reta com Cristo e deixa Deus trabalhar a tua história. E aprenda de uma vez por todas, eu vou repetir. Uma pessoa que não passou pelo processo da metanoia, que não aceitou Jesus, que não está em Cristo, o corpo dela não é templo do Espírito Santo. Deus não habita em corpo sujo. Deus não habita em corpo de pessoas que estão em pecado. Tá? Então, o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, Deus não habita um corpo que está sujo. Então, não fica nessa internet atacando as pessoas com essas coisas, porque você está entrando em pecado agindo dessa forma. E aí o Espírito Santo se afasta de você, porque você não está agindo como uma igreja coerente de Cristo. Uma igreja prudente. Uma igreja que tem honra e responsabilidade. Porque a gente não pode ficar atacando os outros. Deixa isso para lá. Você quer que o artista ou alguém que está na internet mude o comportamento? Ore por essa pessoa. Deus vai lá uma hora e alcança se for a vontade dele. Então deixa Deus agir na tua vida, tá? E esse problema seu aí que está sem solução, Deus está trazendo solução para este problema, tá? Que Deus abençoe você, que você se santifique, que você entenda o perigo dessa internet, para que você não venha perder as suas bênçãos, porque tem gente perdendo bênçãos por causa disso. Cuidado com esses grupinhos, cuidado com grupo em WhatsApp. Eu não participo de grupo, irmãos. Tem gente que me coloca em grupo, tá perdendo tempo, porque eu não participo de grupo. Isso dá fofoca, dá intriga. Evita essas coisas, tá? Para que você não venha perder as bênçãos que Deus tem para tua vida. Você tá com um problema que precisa de solução.
Se você não se alinhar, se você não andar em santificação, Deus não vai resolver o teu problema. Ele vai deixar você ir nesse caminho estreito até você entender que você precisa se santificar. Então, quem aumenta as lutas na nossa vida somos nós através das nossas atitudes. Então, sai fora de fofoca. Quem é o pai da mentira? É Satanás. O fofoqueiro, além de aumentar, ele inventa e traz contenda. Fofoca traz morte, fofoca traz intriga, traz desunião, traz divisão. Então sai fora de tudo isso que não pertence ao Senhor, para que Deus venha trabalhar na tua vida, tá? Vigia, porque aquilo que não está tendo solução para você, tem solução para Deus. Mas você precisa se endireitar. E você que está aí nos caminhos retos do Senhor, toma posse da sua vitória, porque a solução está chegando, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.